Tem uma moção que marcou muito a vida de nós servos da Renovação Carismática Católica há uns anos atrás. E nesse vídeo quero falar dessa moção por ser muito atual e por termos uma tendência natural a cairmos nesse estado. Sou Geilson, bem-vindo a esse vídeo. Peço que você compartilhe com outras pessoas, assim estará ajudando a evangelizar. Vamos à moção. O excesso de naturalidade sufoca a ação do meu espírito. E você pode achar um tanto quanto redundante, mas é Deus que está falando para nós. O excesso de naturalidade sufoca a ação do Espírito Santo. Na verdade, nós hoje vivemos num contexto cultural, político, social, que nos força a esse excesso de naturalidade, a irmos perdendo cada vez mais essa dimensão espiritual. Nas nossas orações, a gente vai perdendo essa dimensão do se permitir a uma penetração espiritual, um estado mais profundo da graça de Deus, um olhar com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. E a gente até ora, tanto no nosso momento de oração pessoal, quanto no momento de oração de grupo, mas a gente vai perdendo esse aspecto espiritual, sobrenatural. Então a gente vai cada vez mais nos adentrando no aspecto natural, esse excesso de naturalidade. E São Paulo ele fez uma exortação ao discípulo Timóteo, está lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Veja que essa realidade não é de agora, ou seja, nós temos essa tendência natural a esse excesso de naturalidade, aí pouco a pouco saindo da sobrenaturalidade. E aqui é claro que eu não estou falando do exagero, do querer viver nas nuvens, até porque quando a Bíblia fala lá em Colossenses 3 que nós devemos buscar as coisas do alto, quais são as coisas do alto? São os dons e os frutos do Espírito Santo, a paz, a benevolência, o amor, ou seja, quando a palavra de Deus nos exorta a sermos santos, ser santo é ser autenticamente humano. O excesso de naturalidade não quer dizer deixar de lado essa dimensão natural humana, não é isso, mas é o excesso, a gente deixar de lado o aspecto sobrenatural. Vamos ver o que é que diz, qual é a exortação de São Paulo a Timóteo. Eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Veja, São Paulo está fazendo a Timóteo uma exortação a reavivar esse dom espiritual, a voltar a se permitir uma penetração espiritual maior. Quantas vezes, irmãos, nas nossas orações, a gente já não se permite mais essa penetração espiritual, esse mergulhar a esse homem sobrenatural, olhar as realidades com os olhos de Deus, com os olhos da fé. E a gente vai caindo numa mornidão. Lá em Romanos 11:12 também fala, sede diligentes, sem preguiça, fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Mais uma passagem bíblica que fala de ser fervoroso do Espírito, de buscar nas nossas orações essa penetração espiritual, se permitir o véu ser rasgado para olhar com os olhos de Deus, para cavar no mais profundo do coração de Deus as riquezas que Ele tem para nós. Se a gente perde a dimensão sobrenatural, a gente vai perder esses tesouros que Deus dispensa para nós em cada momento que nós o invocamos nas nossas orações. Então que a gente peça a Deus essa graça de não perder a dimensão sobrenatural e, no entanto, também vivenciando de maneira muito harmônica a nossa dimensão natural, o ser humano, viver os frutos do Espírito Santo nas nossas realidades humanas, nas nossas vivências, na nossa vivência fraterna. O tema da Renovação Carismática Católica desse ano nos convida a sermos missionários, mas se a gente perde essa dimensão sobrenatural, a nossa dimensão missionária
perde sentido, não conseguirá atingir o objetivo esperado, porque é em Deus, nessa penetração espiritual, que a gente vai conseguir ser cada vez mais humano, cada vez pessoas melhores, e a gente vai conseguir cumprir bem a nossa missão, a qual Deus nos confia, Ele espera de cada um de nós. Deus abençoe, até um próximo vídeo.